A todos, já que o mundo não acabou, né? Essa palestra era para ter sido realizada no dia 12, né? Porque eu tinha pensado nela há mais ou menos um ano, então não é embarcando nessa onda de oportunismo que teve por aí, né? Ela foi planejada com uma certa antecedência, mas dia 12 ia ficar muito chato, né? Daí eu pedi para o pessoal organizar a greve, né? Com a greve e calendário pós-greve, então ficou certinho, né? Dia 21, as aulas vão até amanhã, né? ou deveriam ir, né? E essa palestra faz parte de, digamos assim, um pacote de palestras que eu venho organizando desde 2008, né? E a minha intenção era fazer uma palestra por semestre, né? Você vê que de vez em quando não dá muito certo, né? Mas em média, né? Uma palestra por semestre sobre vários assuntos diferentes, né? Menos sobre sistemas de potência e máquinas elétricas. Esses aí ficam de fora porque são os meus cursos regulares, né? No curso de engenharia elétrica. E as palestras futuras, eu imagino, né, que serão essas aí, né? Alguma coisa a ver com relatividade geral do Einstein, alguma coisa a ver com mecânica quântica. Feynman, né, é um sujeito bem interessante. Ele é depois do Einstein, né, teve a ver alguma coisa com a bomba atômica, né, então 1945, por aí, mas ele não é muito conhecido, né, então imagino que seria interessante falar sobre ele alguma coisa, né. Depois, essa ciência e pseudociência seria alguma coisa bem difícil de falar, né, porque existe muita resistência de você falar sobre pseudociência, mesmo numa universidade. Caos, complexidade e talvez alguma coisa, se faltar assunto, né, sobre geração de energia elétrica no Brasil. Eu esqueci de dar o sinal para o nosso amigo começar a filmar lá. Eu esqueci de dizer que essa palestra está sendo filmada, então, se você for procurado pela Polícia Federal, alguma coisa assim, talvez seja melhor sentar na parte da frente, né, para não aparecer na filmagem. Tá? E não faça perguntas no final também, isso não aparece de jeito nenhum. Essa palestra ela começa meio de sopetão, assim, porque eu não estou sendo convidado, né, por alguém, eu estou sendo convidado por mim mesmo, né, para dar essa palestra. Então, eu acho que ficaria um pouco estranho convidar um mestre de cerimônias vir aqui, né, e fazer a minha apresentação, né, seria uma coisa um pouco estranha. Então, minhas informações de contato estão aí, né? Se você quiser entrar em contato, é bastante fácil, né? E eu, no pequeno programa que eu publiquei, aí, que eu coloquei nas listas de discussão e coisas assim, né, nas listas de e-mail, a gente começava a falar sobre os 5 graus de catástrofes do Asimov, né, do Isaac Asimov, que tem bastante a ver com esse assunto de hoje, né? O Asimov, esse sujeito aqui, né, ele não era uma pessoa, digamos, muito humilde, assim. Ele tinha uma frase que era mais ou menos o seguinte: as pessoas que sabem de tudo são um grande aborrecimento para nós que sabemos. Não era um sujeito muito humilde, né? Mas foi um grande escritor, né, de ficção científica e de divulgação científica. Algumas pessoas dizem por aí que ele escreveu mais de 500 livros, né? Mas isso é mentira. Ele escreveu apenas 463 livros dentro de todas as 10 maiores categorias desse sistema decimal Dewey. Tem alguém de biblioteconomia aí? Alguém sabe o que é o sistema decimal Dewey? É aquele sistema que você usa, né, para classificar os livros. Começa lá 6, 3, 1, alguma coisa assim. Em geral, eu acho que isso é engenharia, se eu não me engano, 6, né? Começaram com 6. Isso aqui é um certo exagero, porque numa dessas categorias ele escreveu apenas o prefácio de um livro. Mas tudo bem, né? Se você escreveu livros sobre 9 categorias, já está de bom tamanho, né? Já dá para dizer que você é um grande escritor. Interessante é que ele sofria de aerofobia, né? Tinha medo de voar, né? Não necessariamente medo de altura, mas ele tinha medo de voar. E sofria de claustrofilia. O que é claustrofilia? O que diabos é isso, né?
Ele gostava de espaços fechados. Então, o escritório dele lá ficava de frente ao Central Park, num edifício enorme, um apartamento enorme. O escritório dele era muito pequenininho, né? Ficava com a máquina de escrever fechadinha ali, né? E se ele precisava de algum livro, ele saía daquele recinto ali, né? Eu tenho que me acostumar com isso aqui ainda. Então, aí está uma outra concepção artística do Asimov, né? Para o pessoal mais novo, que nasceu, por exemplo, quando Asimov estava morrendo, em 92, né? Isso aqui era uma coisa fantástica, uma máquina de escrever elétrica, né? Alguém sabe o que é isso, uma máquina de escrever elétrica, né? Era um microcomputador que, basicamente, imprimia enquanto você escrevia, né? O microcomputador é uma chatice, né? Você precisa digitar tudo, daí coloca num HD, tudo vai para a impressora, imprime tudo. Esse aqui não, imprimia enquanto você estava escrevendo, né? E se você errasse alguma coisa, tinha um corretor de texto automático, né? Você voltava... não dava para errar muito, né? Algumas palavras, talvez, não mais do que uma linha, né? Dava para você corrigir com um corretor de textos automático, né? E o Asimov escreveu durante a vida inteira, embora em 92 já existissem microcomputadores e você pudesse escrever, ele escreveu a vida inteira com máquinas de escrever, né? O máximo luxo que ele se deu foi a máquina de escrever elétrica, né? Porque ele dizia que ele não podia perder tempo para aprender como usava o computador, como se usava um editor de textos, né? Aquele tempo que ele estava perdendo aprendendo como usar o computador, ele podia escrever um livro, né? Então ele preferia escrever um livro. E veja só o ritmo de publicação do sujeito, né? Aqui 10 livros por ano, mais ou menos, né? Quando ele já estava com 60, 70 anos, não é o ritmo de escrita, né? Mas sim de publicação de livros por ano. Em 92, quando ele morreu, ele já publicou 10 livros, né? No ano que ele morreu. E publicou alguns livros depois até, né? É claro que eram aqueles livros que estavam na fila do editor, né? Que o editor publicou o livro mesmo com o Asimov morto, né? Mas um sujeito fantástico. Eu tive contato com o Asimov quando era criança, acho que uns 10 ou 12 anos, e só me interessava por 2 assuntos no mundo: espaçonaves e robôs, né? E eu queria aprender como que funcionavam os robôs. Então, me deparei no supermercado. O supermercado se chamava Miatan, ficava ali na Avenida Iguaçu. Era um supermercado pequeno, mas achava que fosse enorme, né? E na porta de saída tinha uma estante giratória dessa de livros de bolso empacotados em plástico, né? Então você só podia dar uma olhada na capa e na parte na contracapa, né? Eu olhei aquele livro durante meses, né? E consegui convencer minha mãe a comprar aquele livro que se chamava Eu, Robô, né? Disse, não, eu vou aprender como é que funciona um robô com esse livro, né? Não pode ser, né? Eu tenho que aprender. Li o livro de cabo a rabo, né? De capa a capa, e não aprendi nada sobre robôs, né? Mas fiquei fã do Asimov e de ficção científica, né? Realmente é um livro de 1930, 1940, né? Que deu início à ficção científica. Esse aí é um dos livros dele, de divulgação científica, né? De 79. Se você for ler agora, eu reli rapidamente esse livro para essa palestra. Ele tem alguns probleminhas, né? Na parte que ele fala sobre computadores, por exemplo. Ele imaginava para o futuro, que é hoje, né? Alguma coisa em termos de computadores muito diferente do que nós temos hoje, né? Mas ele não podia prever 2 coisas, né? Apple e Microsoft, né? Não podia prever isso aí. Essas 2 que mudaram a história da computação, né? Da microcomputação, e a internet também, né? E eu devo ter olhado para essa capa aqui. Esse é o livro que eu tenho, né? Edição do Círculo do Livro, uma editora que não existe mais. Eu devo ter olhado para ela, somado assim, né, desde 1980 e tantos, várias horas, né, que eu perdi, porque isso aí simplesmente não encaixa, né? Eu não sei como que alguém pode publicar um livro do Asimov e colocar uma capa tão ruim assim, né? Porque os pedaços não se encaixam, né? É para ser a Terra, né? Mas não dá, né? Pô, vamos dar um jeito. Também as traduções do Círculo do Livro não eram lá essas coisas, mas elas até que a iniciativa do Círculo do Livro até que foi interessante, né? Então, os 5 graus do Asimov. Outra coisa que eu acho que ele escreveu o livro de trás para frente, né? Esse 5º grau
são as tragédias, as catástrofes mais leves, digamos assim, né? Então, começando pela catástrofe do quinto grau. Né? Do quinto grau. Quinto grau significa o seguinte, ó, os seres humanos continuam existindo, mas a civilização tecnológica desaparece. Né? Então, quais as causas possíveis para uma catástrofe, né, para uma tragédia do quinto grau? O que poderia acontecer para a civilização tecnológica desaparecer, né? Ou seja, nós voltarmos a um cenário tipo Mad Max, assim, né? Tipo uma barbárie, tipo o mundo assolado, governado pelos vikings, né? Ou, sei lá, pelos corintianos, alguma coisa assim, né? Alguma coisa desse tipo. Então, você pode imaginar, por exemplo, esgotamento dos recursos naturais, né? Esgotamento das fontes energéticas. O pessoal que é especialista em petróleo e que ganha vida disso, né, diz que o petróleo não vai acabar, né, que ele vai continuar sendo produzido durante talvez algumas centenas de anos, mas algum dia vai acabar, né, talvez daqui 1000 anos, daqui 2000 anos. E depois, né, o que a gente faz? O que a gente faz sem petróleo? Né? A poluição descontrolada, né, isso aí, como a poluição que existe hoje no Rio Tietê, aumento populacional. Bom, esse talvez não seja um problema chinês, né, porque lá o aumento populacional é controlado. Né? Não é um problema brasileiro também, né, mas em termos mundiais ele é um problema. Né? Como que você vai fazer para sustentar um planeta de 20 bilhões de habitantes, né, daqui a alguns séculos, algumas dezenas de anos, alguma coisa assim? Erupções solares, né? Pode ser, existe uma probabilidade bem pequena de que essa nossa civilização tecnológica seja extinta por causa de uma erupção solar, né? Isso, mais ou menos isso que está sendo mostrado aqui. Né? Essa erupção solar é uma parte da crosta solar que se destaca do Sol de maneira violenta. Isso tem ocorrido várias vezes ao longo das últimas décadas aí, né? E interage com o campo magnético da Terra, né? As auroras boreais, né? Talvez algum de vocês já tenha ido lá para o norte, para a Noruega, coisa assim, são causadas por erupções solares, né? Nada demais, né? Mas uma erupção solar além da medida, né? Que pudesse interagir de maneira diferente com os polos magnéticos da Terra e destruir o campo magnético da Terra. Né? Caso isso acontecesse, o campo magnético da Terra não seria mais capaz de deter as outras erupções solares e causar danos muito violentos ao nosso sistema elétrico interligado, ao sistema de telecomunicações e tudo mais. Mas isso é uma chance muito pequena. Eu diria que os 4 primeiros aqui são, digamos, as causas, né, mais prováveis de uma catástrofe do 5º grau. Né? Inversão dos polos magnéticos da Terra é uma coisa que ficou um pouco voga aí por causa dessa euforia toda do mundo que vai acabar. Né? Mas, primeiro, que isso já aconteceu várias vezes, né? Ao longo dos milhões de anos passados, aí, já aconteceu várias vezes. Ninguém sabe por que os polos magnéticos invertem, né? Mas tem uma coisa que a gente deve levar em conta. Né? Primeiro, que é a inversão apenas dos polos magnéticos e não do polo geográfico da Terra. Né? Inversão do polo geográfico da Terra, imagina a Terra virando, né, de cabeça para baixo, isso seria uma catástrofe enorme. Né? Esqueça. Não se imagina por que isso aconteceria. Mas inversão dos polos do campo magnético, isso aí é uma coisa que pode acontecer. Então, eu quero falar um pouquinho só sobre geração de energia elétrica. Né? A gente fala bastante por aí, você ouve falar bastante na mídia que nós temos que apostar em geração de energia eólica. Né? Aqui, ó, veja, em 2009 era 1%, basicamente, que tem que se apostar em geração de energia não poluente, né? Energia limpa, tudo isso aí. Mas, no grosso mesmo, o que se tem feito em termos mundiais é absolutamente quase nada. Veja aqui, ó, em termos mundiais, em 2009, 40% da energia elétrica era gerada a carvão. Você consegue imaginar um método de geração de energia elétrica mais primitivo do que o carvão? Né? Ou seja, era coisa do século XIX. Né? Se tiver alguém...
Já assisti uma palestra do pessoal da indústria carvoeira, né? Eles dizem que a coisa não é bem assim, que o carvão atual é muito limpo, né? que mesmo o nosso carvão catarinense, aí, que tem 30% de cinzas, pode ser colocado para gerar energia de uma maneira bastante eficiente, mas, mesmo assim, é carvão, né? 20% gás natural, né? Eu sou fã, de certa forma, de gás natural, porque é melhor colocar gás natural para gerar energia elétrica do que carvão, né? Mas, ainda assim, gás natural é metano, né? Um combustível que você queima para produzir energia elétrica, né? Diesel e óleo combustível, nada pior que diesel e óleo combustível. Nesse momento, no Brasil, 15% da nossa energia elétrica está sendo gerada com carvão, gás natural e diesel e óleo combustível, né? 15%. Tá? Mesmo um país hidrelétrico como o nosso, que tem lá Itaipu, que vai construir Belo Monte, né? 15% da nossa energia está sendo produzida com essas fontes altamente poluentes. Um pouquinho lá com Angra 1 e Angra 2, né? Em termos mundiais, não prevejo um aumento para a geração de energia elétrica por fontes nucleares, né? E não dá para você gerar energia elétrica para o mundo inteiro, né? Imagine, a nossa capacidade elétrica instalada do Brasil é 116 gigawatts, né? 116 mil megawatts. Dos Estados Unidos é 10 vezes isso. Né? É 10 vezes isso. Então, em termos mundiais, talvez você tenha... Eu esqueci de fazer essa conta. Fiquei de buscar o número, mas acabei esquecendo. Talvez a capacidade de geração de energia elétrica do mundo seja 15 vezes ou 20 vezes superior à do Brasil. Então, não dá para você gerar tudo isso aí na base da energia eólica e fotovoltaica e tudo mais, né? Alguma coisa diferente vai ter que ser encontrada caso a gente queira sobreviver nos próximos, estou falando aí, milhares de anos, né? Não no próximo ano, na próxima dezena de anos, tudo assim. Então, os polos magnéticos da Terra são isso aqui, ó. O polo sul magnético fica no norte geográfico, né? E o norte magnético fica no sul geográfico, né? Por que o pessoal fez isso? Simplesmente para que o polo norte da bússola apontasse para o polo norte geográfico, né? Para que o marinheiro lá do século, sei lá, 15, 16, 17, 18, não desse um nó na cabeça dele, né? Cada vez que ele tem que ler a bússola, não, peraí, o sul aponta para o norte, mas o norte não é o norte é o sul, né? Então, o norte aponta para o norte e pronto, né? O norte da bússola aponta para o norte geográfico e esqueça. Mas o sul magnético fica no norte, né? Então, é possível que isso aqui se inverta nos próximos 1000 anos, nos próximos 2000 anos. Quando isso aqui for invertido, vai haver um problema tecnológico muito grande na nossa rede de energia interligada, no nosso sistema de telecomunicações. Mas talvez esse problema seja muito rápido, então não dá para dizer que é a pior forma de catástrofe, né? O que o Asimov fala de catástrofe do 4º grau. Então, o 4º grau, para ele, é a raça humana sendo extinta. Né? Raça humana sendo extinta. Mas a vida na Terra continua existindo. Então, todo mundo é mais ou menos aquele meteoro que acabou com os dinossauros. Né? Só que, no caso aqui, um meteoro que acaba com os humanos. Né? Mas o resto continua existindo. Tá? Então... exemplos de catástrofes do 4º grau. Doenças infecciosas se alastrando, doenças que atingem só os humanos, né? Micro-organismos, novas doenças. E é claro que a causa mais provável são as guerras. Uma guerra termonuclear que acabem... é claro que daí não são só os humanos que vão sofrer com isso aí, mas todo mundo, a não ser as baratas. Né? Isso é aquela história de que as baratas não morrem com radiação nuclear, né? E sempre fica aquela pergunta, se a barata não morre com radiação nuclear, o que é que eles colocam no inseticida que mata a barata, né? Deve ser uma coisa muito, muito poderosa. E talvez o bombardeamento da Terra por cometas e meteoros. Tá, isso aqui, digamos, é mais improvável do que aquele meteoro
que acabou com os dinossauros, porque os dinossauros não tinham a tecnologia que nós temos, né? Então você vai dizer, não, o mundo está em crise, né? Vamos investir agora só na economia norte-americana, né? Sem essa de gastar muito aqui, gastar muito lá, né? Se vocês brasileiros estão em crise, sinto muito, vocês têm que se virar aí, né? Mas se os americanos, e provavelmente vão ser eles, né, detectarem um meteoro, um cometa vindo rumo à Terra, né? E é claro que você sabe que o meteoro, quando cai, ele sempre cai nos Estados Unidos, né? Cai. E sempre atinge ou a costa leste ou a costa oeste, né? Nunca cai no meio, assim, Kansas City, né? Não cai ali, né? Ele sempre cai em Los Angeles ou em Nova York. Os americanos vão fazer alguma coisa, né? Vão se unir com os chineses e tudo, e vão dar um jeito de afastar esse meteoro, esse cometa, né? O cometa é um pouco mais complicado, porque a crosta dele se transforma em... um cometa é basicamente uma bola de gelo sujo, que quando chega perto do Sol é vaporizado, né? Então, por isso aquela cauda, né, que você vê no cometa, ela é vaporizada e fica na direção oposta à do Sol, né? Meteoro é um pouco mais simples, porque é uma rocha só, né? Uma rocha, um pedaço fantasticamente grande de ferro, né? Alguma coisa assim. Mas a maneira mais fácil de você acabar, ou de você desviar um meteoro, não seria aquela que você viu naquele filme, como é que é? Que eles vão lá no cometa. Armagedon, né, que eles vão lá e tentam explodir o cometa, o meteoro, né? Não, aquilo é muito ineficiente, porque, como eles descobriram no filme, pode ser que eles não consigam explodir o meteoro inteiro, né? A maneira mais simples, e é claro que mesmo assim ela é complicada, seria você escavar um pouco a superfície do cometa ou do meteoro, né? O cometa teria que ser antes dele se transformar em vapor, e colocar lá uma quantidade muito grande de massa que vai se transformar em energia, ou seja, embutir um foguete ali, né? Coloca um foguete muito, muito, muito poderoso. Isso seria trabalho para anos, né? Porque é claro que, ao contrário do que acontece nos filmes, o meteoro não aparece de uma hora só, né? Pô, olá, o meteoro, né? Se você acordou, não, é o fim do mundo hoje, o meteoro está ali. Ele vai se aproximando, né? A velocidade dele é muito, muito grande, mas as distâncias que ele percorre são muito, muito grandes também, né? Então, ele parece que ele se move muito devagar, né? Daí você acende essa massa que você colocou ali e transforma em vapor, né? Ou seja, coloca uma espécie de um foguete embutido na superfície do meteoro ou do cometa, faz aquilo se transformar em vapor e desvia a trajetória dele. Ele estava para se colidir com a Terra, né? Desviando a trajetória dele, ele faz assim, né? Alguma coisinha de alguns graus, dependendo da hora em que ele estivesse se aproximando, já seria eficiente. Terceiro grau, né? Terceiro grau já começando a ficar uma catástrofe de grau mais amplo, né? O universo, a galáxia e o Sol continuam existindo, mas a vida na Terra toda, né, se torna inviável. Ou seja, não só a vida humana, mas todo mundo, até as baratas e os corintianos. Então, que catástrofe poderia ser tão grande, né? Veja que eu estou fazendo uma divisão, né? Você fala, não, o fim do mundo, né? Você tem que saber primeiro o que é fim e o que é mundo, né? Esse mundo é a Terra, é o universo, então eu estou fazendo uma expansão aqui, usando esses graus do Asimov, para sair do nosso mundo, né? Primeiro, a Terra acaba, né? A vida humana acaba. Agora, a vida na Terra se torna inviável. Então, o que significa a vida? O que poderia ser um exemplo de vida na Terra se tornar inviável? Primeiro, um bombardeamento muito grande de cometas, meteoros, alguma coisa assim, na Terra, né? Os planos dos norte-americanos, chineses, europeus e japoneses não deu certo, né? A Terra é bombardeada, a atmosfera pega fogo, né? Alguma coisa assim, e a vida toda se torna inviável, digamos, por alguns milhares de anos, né? Você deve saber, talvez em algumas leituras suas até, que a vida na Terra já foi extinta mais de uma vez, né? Aquela que a gente ouve falar lá dos dinossauros foi a mais recente, mas ela já foi extinta mais de uma vez, né? Então, da última, nós trouxemos algum troco, porque nós temos algum lucro com essa história dos dinossauros extintos, né? Porque eles deram espaço para nós, né? Antes, os mamíferos não conseguiam
proliferar de uma maneira muito grande com os dinossauros caçando os coitados, né, toda noite. Mas agora a gente conseguiu, né? E a maior causa talvez seja o aquecimento global, né? Isso aqui não é lenda, né? Aquecimento global não é lenda, não é uma teoria da conspiração, tá? Não é alguma coisa que os inimigos dos norte-americanos inventaram para que eles se deem mal, né? Porque os norte-americanos são grandes poluentes do planeta, chineses também, Índia e Brasil por enquanto não, né? Então não é lenda essa história de aquecimento global. Ela é uma coisa muito séria e real, né? E ela pode ser detectada, né? Ela pode ser verificada de várias maneiras diferentes, não só por causa do derretimento do Polo Norte, né? É uma coisa que a gente tem que levar muito a sério. O Brasil ainda está na parte que ganha com o aquecimento global, por enquanto, mas não ganha tanto assim. Por exemplo, existe um mecanismo relacionado ao protocolo de Kyoto chamado crédito de carbono, né? Crédito de carbono. Então, isso é o seguinte: uma usina, por exemplo, de pequeno porte, de biomassa, uma pequena central hidrelétrica, não é poluente, tá? Ela não lança uma quantidade muito grande de combustível na atmosfera, de metano na atmosfera, né? De gás carbônico na atmosfera. Então, ela é considerada não poluente. Ela pode vender esse crédito que ela tem de carbono para alguém que é muito poluente, como uma usina a carvão, a diesel, a gás natural, coisa assim, né? Então, o Brasil sai lucrando, de certa forma, com esse mecanismo dos créditos de carbono. Só que os créditos de carbono não resolvem nada, né? Eles apenas transferem o direito de poluir de um lugar para outro, mas efetivamente não faz com que aquele país que é poluente, né, que tem lá uma usina a carvão, a gás, etc., pare de poluir, né? Ele só transfere esse direito de poluição de um lugar para outro. Então, são necessários mecanismos mais efetivos para combater o aquecimento global, né? Quais deles? Parar de investir em usinas poluentes, né? E vocês viram ali quais são os mais poluentes do mundo, né? Esse pessoal aí, China, Estados Unidos. Os Estados Unidos não é signatário do protocolo de Kyoto, justamente por essa razão, né? Catástrofe do segundo grau, né? O universo continua existindo, como nós sabemos, né? O universo continua existindo, mas a vida se torna inviável em qualquer planeta do sistema solar. Você vai dizer, pô, mas até onde a gente sabe, a vida só existe na Terra, né? Não. Se você tentar colonizar outro planeta, depois de uma catástrofe do segundo grau, essa colonização se torna inviável também, né? Então, você tentou colonizar Marte, né? A vida se torna inviável em Marte, a não ser que você gaste muito, muito dinheiro com isso. Então, o que poderia ser uma catástrofe de segundo grau? A morte do Sol. Bom, depois que o Sol morreu, esqueça a colonização de Marte, né? Esqueça. O que é a morte do Sol? O Sol é uma estrela de terceira geração, provavelmente, que deve o seu combustível nuclear à morte de outras duas estrelas antes dele. Então, como que a coisa começa? Aqui é uma sequência, né? O Sol nasce, qualquer estrela, evolui, pum, explode, né? Digamos, de maneira mais simples, o Sol, ou outra estrela, nasce de uma nuvem de hidrogênio que foi se condensando pela força da gravidade. Essa condensação, ao longo dos milhões de anos, se tornou tão forte, né? A força gravitacional que espreme esses átomos de hélio, de hidrogênio, mais provavelmente, se tornou tão forte que o hidrogênio entra em combustão, entra em fusão. Entra em fusão, e essa fusão nuclear é o que evita que o hidrogênio vá se condensando mais ainda, né? Senão a condensação não teria fim, né? Ia acabar num buraco negro, alguma coisa assim. Então, quando o Sol acende, né, digamos, por aqui, quando o Sol acende, durante vários bilhões de anos, ele vai queimando hidrogênio, entre aspas, né? Vai fundindo hidrogênio e produzindo outros elementos, produzindo calor, luz, e é isso que nos sustenta, né? Só que, à medida que o tempo vai passando,
os elementos que vão sendo gerados dentro do Sol, ou de qualquer estrela parecida com o Sol, vão ficando cada vez mais pesados, né? Veja que a crosta do Sol é hidrogênio, depois nós temos hélio, carbono, oxigênio, nitrogênio, até que dentro, né, bem dentro, no núcleo do Sol, nós temos ferro, que é o elemento mais pesado que pode ser, digamos, forjado dentro de uma estrela parecida com o Sol, né? À medida que o Sol vai fundindo esses outros elementos, a energia que ele produz é tão grande, né, que ele não consegue mais ficar estável. E ele explode, né, aqui. Então, esse explode é entre aspas também. Ele se expande, né? E essa expansão pode ser tão violenta que as coisas aqui na Terra podem ficar inviáveis muito rapidamente, né, ao longo dos milhares, milhões de anos. Então, a morte do Sol é uma coisa bem perigosa, é para você se preocupar, né? É uma catástrofe aí do 2º grau, mas vai demorar ainda 2 bilhões de anos, com certeza. Colisões estelares, supernovas, são estrelas muito maiores que o Sol, né, que se originaram de uma massa de hidrogênio muito maior que o Sol, e a explosão dela, né, depois que ela exauriu todo o combustível, todo o hidrogênio, carbono, etc., a explosão dela é tão violenta que, durante algum tempo, ela se torna o objeto mais brilhante no céu. É por isso que se dá o nome de supernova, né? Nova é uma estrela assim, meio brilhantezinha, né, maior que o Sol, e supernova é uma estrela muito, muito brilhante, que se originou de uma estrela muito maior do que o Sol, né? Depois que uma estrela explode dessa, o que acontece, né? Bom, ela vai se condensando de novo, né? Ela vai se condensando de novo pela força da gravidade. Toda aquela força da explosão já se dissipou, né? Os planetas ali daquele sistema estelar já foram varridos por essa explosão, né? Tudo virou poeira, né, digamos assim, e ela começa a se condensar de novo. Só que essa condensação ela vai se dar a partir de elementos muito pesados, né, como carbono, ferro, etc. e tal. E esses elementos não têm daí a capacidade de gerar mais energia do que eles já geraram, né? E a estrela se torna uma estrela apagada, assim, né? Caso a nuvem de hidrogênio, caso a estrela seja muito, muito grande, muito maior que o Sol, ela explode, se torna uma supernova e depois vai se condensando. A quantidade de matéria é tão grande que ela acaba formando um objeto chamado buraco negro, né? Porque a quantidade de matéria exprimida numa região tão pequena do espaço é tão grande que você vai ter um objeto que suga toda a luz ali, né? Nada é capaz de escapar daquele objeto. Esqueci de colocar aqui, né? Buracos negros. O que tem a explosão de raios gama a ver com isso? Então, tudo isso aqui, a morte do Sol, colisões estelares, supernovas, estão relacionados a explosões de raios gama, né? Pode ser que, num sistema estelar distante, uma estrela acabe, né? Ou seja, encerre os seus dias, está chegando perto dos seus últimos dias. Mas a explosão dela é tão violenta que ela acaba produzindo esse feixe de raios gama, que são raios muito energéticos, né? E esse feixe de raios gama acaba varrendo uma região da galáxia. Essa região varrida por essa explosão de raios gama se torna estéril. A vida acaba completamente em todos os planetas que pudessem existir, todas as formas de vida que pudessem existir naquela região do espaço que foi varrida por essa explosão de raios gama. Eu só quero aproveitar um pouquinho. Vocês devem ter assistido ou ouvido falar, pelo menos nessa série que acabou ontem, como aproveitar o fim do mundo, né? Viram? Semana passada, eles cometeram um erro muito grande. A menina lá, aquela maluquinha, que previu que o mundo ia acabar e quase acabou com a empresa onde ela trabalhava, né? Ela estava lá dizendo para todo mundo que o mundo ia acabar, entrou em uma reunião, invadiu a reunião, não sei de quem lá, dizendo, isso foi a semana passada, né? Fazendo um cálculo, dizendo que se o mundo ia acabar amanhã, na semana que vem, né? Ontem, na verdade, né? Por causa da morte do Sol, por
causa da explosão do Sol, então o Sol tinha que ter explodido naquela hora, né? Uma semana atrás. Porque a luz demora, na verdade, ela fez um erro de cálculo muito grande. A luz do Sol demora 8 minutos para chegar até aqui. Ela calculou que chegasse uma semana, mas tudo bem, né? Então, o Sol explodindo, segundo ela, demoraria uma semana, né? Então, eles deveriam ficar de olho no Sol para ver exatamente em que momento ele iria explodir, né? Para que uma semana depois eles estivessem mais preparados com isso, né? Isso, além do erro do cálculo dela de 8 minutos para uma semana, tem um erro de concepção aí muito grande. Qualquer coisa que aconteça no Sol só vai ser detectada aqui 8 minutos depois, tá? Independente de ser a explosão do Sol, o colapso dele em um buraco negro, né? Digamos que o Sol desaparecesse, né? São extraterrestres, né? Tiram o Sol dali do lugar. O Sol desaparece. Você só fica sabendo disso 8 segundos depois, né? Se, por exemplo, ondas gravitacionais pudessem existir, né? Existissem, você só fica sabendo que o Sol liberou uma onda gravitacional, né? Alguma coisa assim, 8 minutos depois. Então, nada se propaga mais rápido do que a luz no vácuo, né? Então, a luz do vácuo demora 8 minutos para chegar do Sol até aqui, né? Nada se propaga mais rápido do que isso. Um pequeno erro de concepção dela, né? Mas tudo bem. Eu coloquei isso no YouTube, né? Erro de física básica logo na abertura do programa, né? Daí um aluno meu, ex-aluno, disse: tudo bem, o programa é com a Aline Moraes, né? Quer dizer o que, né? E a catástrofe do primeiro grau, né? O que seria uma catástrofe de primeiro grau de acordo com Asimov? É a morte do universo. Isso vai acontecer daqui a alguns bilhões de anos depois que o Sol se apague. Então, não existem causas da morte do universo a não ser a expansão dele. A expansão do universo. Então, isso aqui é um gráfico bastante famoso por aí, né? Mas ele tem que ser interpretado de uma maneira bastante cuidadosa também, né? Eu não tive tempo de colocar tudo isso aí em português, mas eu vou dizendo as partes principais. Então, isso aqui é o Big Bang. Aqui é a origem do universo. 13,7 bilhões de anos depois, nós estamos aqui. Esse WMAP é uma sonda cujo objetivo é mapear os resquícios, né, do Big Bang. Então, uma sonda, um satélite norte-americano que tem esse objetivo. Então, o tempo está no eixo horizontal aqui, né? E o tamanho do universo, digamos assim, no eixo vertical. Tá? Então, ocorreu a explosão, né? O Big Bang. Esse termo explosão tem que ser encarado com muita cautela, porque, na verdade, não foi uma explosão, assim, uma expansão, né? O termo Big Bang, na verdade, foi inventado pelos adversários da teoria lá nos anos 60, que eram os partidários, uns ingleses, partidários da teoria do estado estacionário. Então, o universo não surgiu, nunca se expandiu, não vai colapsar, né? Ele sempre teve o tamanho que é e é assim para o resto da vida, né? Eles eram partidários dessa teoria, do estado estacionário. Então, eles deram esse nome aí de Big Bang, que, na verdade, não significa grande explosão, mas está mais perto de grande boom, né? Uma coisa meio para tirar sarro do pessoal, né? E acabou pegando, né? Como se fosse uma grande explosão, mas não é uma explosão. É uma expansão muito rápida de tudo que existia ali naquele instante. Então, não é o início do universo, é o início de tudo que existia ali naquele instante, através de um processo chamado flutuação quântica, né? Eu daria uma palestra para explicar sobre isso, talvez eu fale sobre isso naquela palestra do Einstein e da mecânica quântica, né? Então, é um processo chamado flutuação quântica, que tem a ver com a energia do vácuo, né? Essa história de que o vácuo absoluto existe já não existe mais na física moderna, né? Então, a gente sabe que quando você tira toda a matéria do vácuo, vai evacuando um pedaço de espaço ali, ainda sobra algumas coisas, né? Por exemplo, sobra a energia do vácuo. Essa energia, flutuando de maneira quântica, dá origem a uma expansão. É claro que não se sabe muito bem o processo aqui, né?
porque durante 3 minutos antes ou coisa assim dessa expansão você não tem fósseis, né? Não tem resquícios dessa expansão, então não dá para saber direito, só há conjecturas aqui, né? Durante um período muito curto, essa expansão foi tão rápida que ela se expandiu mais rápido do que a própria velocidade da luz no vácuo, né? Um processo chamado inflação, né? Que talvez os brasileiros devessem conhecer muito bem, especialmente o pessoal que foi adolescente ou jovem nos anos 80, né? Mas que o físico que inventou, o Alan Guth, ele adaptou da economia mesmo, né? Ele adaptou o termo da economia, então não é uma coincidência. Então, durante esse tempo, o universo se expande violentamente, criando matéria e espaço. Durante uma certa era aqui, chamada Era Escura, ou Era Negra, então, aqui a radiação não existia, a luz não existia. Depois, a luz, os fótons, né, vão aparecendo. Aqui aparecem as galáxias, né, desenvolvimento das galáxias e planetas e tudo mais. E aqui é mais ou menos... aqui é a época em que nós existimos, né? Veja que durante um tempo aqui, muito tempo, essa expansão foi aproximadamente linear, né? Ou seja, o universo ia se expandindo de maneira com velocidade constante, né? Digamos assim. Você pode imaginar uma bexiga, né? um balão de borracha. Você vai enchendo aquele balão em velocidade constante, ele vai se expandindo. Se você desenha pequenos círculos na superfície desse balão, aquela é como se fossem as galáxias se expandindo. Aquele balão é o universo, a superfície do universo. À medida que você vai enchendo o balão, elas vão se expandindo com velocidade cada vez maior, né? Mas aqui entra em ação um fator que não é muito bem conhecido ainda, chamado energia escura. Esses físicos, cada vez que eles não conhecem alguma coisa, eles colocam o nome de escuro, né? Energia escura, que é uma espécie de antigravidade. É uma energia muito fraca, que atua só em distâncias muito grandes, mas está fazendo com que o universo se expanda de maneira acelerada, né? Então, o universo se expandindo, as galáxias vão ficando cada vez mais distantes, né? As galáxias vão se apagar ao longo dos tempos, porque todas as estrelas dentro delas vão se apagando, né? Como o Sol, assim por diante. Elas vão se expandindo. Então, o futuro do universo, daqui bilhões e bilhões de anos, é o nada, né? É o espaço vazio, é o vácuo, né? De forma, você não precisa se preocupar com isso, que só vai acontecer daqui a alguns bilhões e bilhões de anos. E agora, profecias do fim do mundo. Eu tinha prometido falar sobre algumas profecias do mundo, que obviamente não deram certo, né? Ainda, pelo menos. E eu tinha começado com uma profecia que é religiosa, né? Mas depois eu resolvi tirar daqui, para não ficar muito complicado, né? Então, profecias que não deram certo. Veja, existem muitas, né? A passagem do cometa Halley, em 1910, né? Dizia-se que a cauda desse cometa continha gases que iriam incendiar a atmosfera. Então, era uma profecia, de certo modo, palpável, porque o cometa estava lá, né? Dava para ver, mesmo que com um binóculo, uma luneta, um pequeno telescópio, uma coisa assim, você podia ver esse cometa, mas não se sabia, né? Não existiam sondas e satélites em 1910. Era apenas uma conjectura, né? E aqui é um cartaz de um pessoal da França bagunçando com a profecia, né? Gente se atirando, né? Se suicidando aqui, né? Gente atirando com canhão no cometa, né? Para ver se ele ia embora, né? Gente se atirando dentro do canhão. Veja aqui, ó, o canhão atirou sei lá o quê, um cara, não sei se uma bala no cometa, daí ele não foi embora, o sujeito se suicida tentando se jogar dentro do canhão. Uma tiração de sarro dos franceses para cima dos americanos, que eram quem mais divulgavam essa profecia. E é claro que muita gente aproveitou para vender um antídoto contra os gases do cometa, né? Então você podia encontrar nas banquinhas, né? Compre aqui seu antídoto
contra os gases do cometa, né? Evite que a passagem dele seja a última passagem para você ou alguma coisa assim. Mark Twain foi um grande escritor norte-americano, foi um dos sujeitos que foi embora junto com o cometa, em 1910. Então, veja o que ele diz aí. Nasci com o cometa Halley em 1935. Ele está voltando no ano que vem e espero ir embora com ele. Será a maior decepção da minha vida se eu não for embora com o cometa. O Todo-Poderoso disse, sem dúvida, cá estão esses dois inexplicáveis fenômenos da natureza. Eles chegaram juntos, devem partir juntos. E ele foi junto com o cometa. Claro que se pode fazer as contas. Aqui, o Mark Twain, que escreveu As Aventuras de Tom Sawyer, né? O outro, As Aventuras de Huckleberry Finn, que são considerados pelos americanos como os livros que deram origem à literatura norte-americana. Ele já estava bem velhinho, né? 75 anos, né? Naquela idade, naquela época, 1900 e tantos, era uma idade já bastante avançada, seria talvez equivalente a 100 anos, 110 anos hoje. O alinhamento planetário de 1919. Então, em 1919, esse meteorologista, Albert Porter, você vai dizer, não, mas é um meteorologista, né? Não é um astrônomo, alguma coisa assim. Previu que um raro alinhamento planetário iria provocar a explosão do Sol. A explosão do Sol. O fato dele ser meteorologista e não um astrônomo não é um demérito contra ele, necessariamente, né? Basta que a previsão que ele fez fosse verificável, né? Fosse cientificamente, digamos, comprovável. Mas o alinhamento que ele previu, que isso aqui realmente aconteceu, né? É esse aqui, ó, um alinhamento muito raro. Quando eu era criança, eu via aquelas imagens, aqueles desenhos do sistema solar, né? O pessoal desenhava assim, desse jeito, né? Os planetas alinhados, e eu pensava que os planetas giravam dessa maneira, assim, né? Todo mundo um em fila do outro, né? Mas é claro que eles giram com velocidades diferentes. Aqui está Vênus, Mercúrio, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, etc., né? Eles giram com uma velocidade diferente. Cada vez que você vai se afastando mais do sistema solar, a velocidade vai decaindo. Então, Plutão, que naquela época era planeta ainda, né? Gira com uma velocidade muito lenta, né? Então, a cada tantos 100 anos, alguma coisa assim, ele completa uma órbita, né? Então, esse alinhamento aqui é bastante raro, né? A previsão desse alinhamento aí não é nada inexplicável, né? Não é nada fantástico. Isso aqui é uma coisa que os astrônomos podem fazer facilmente, né? Mesmo os astrônomos dessa época, de 1919. Tá? O problema é ter previsto que esse alinhamento iria causar uma explosão do Sol. E é claro que o Sol explodindo, o resto não precisa explicar, né? Mas esse alinhamento aqui não tem efeito absolutamente nenhum sobre o Sol. Os planetas são grandes em comparação com a Terra, né? Talvez, embora a massa de Júpiter não seja proporcionalmente maior, né? O raio de Júpiter é muito maior que o da Terra, mas ele é composto muito de gases e hidrogênio e outros gases, então ele não é tão mais pesado do que a Terra, né? O efeito que Júpiter, que é o maior planeta, tem sobre o Sol é desprezível, né? Desprezível. E o fato de você ter alinhamentos aqui desse jeito, né? Conjunções, se você quiser usar outra linguagem, é desprezível também, né? Esse alinhamento, esse tipo de coisa, não provoca efeito nenhum sobre o Sol. Muito menos uma explosão. E veja que é claro que em 1919 não se sabia esse mecanismo, não se conhecia esse mecanismo de funcionamento do Sol, né? Se pensava que o Sol fosse uma grande fornalha de carvão, alguma coisa parecida, né? Mas não se sabia que ele funcionava a hidrogênio e que funcionava com base em fusão nuclear, né? O efeito Júpiter é uma coisa parecida, né? Só que você começa a ficar mais preocupado. Pô, é 1974, né? Os sujeitos aqui são de Cambridge, né? São gente formada em Cambridge, não são meteorologistas. É o John Gribbin e Stephen Plagueman, né?
publicaram um livro em 74 dizendo que em 82 um alinhamento planetário não muito frequente, né, que seria aqui, ó, Saturno, Júpiter e Marte, aqui a Terra e o Sol, né? Vênus do outro lado, tá vendo aqui? Saturno, Júpiter, Marte, Terra, Sol. E esse desenho não está na escala correta, porque o Sol, em relação a Júpiter, é muito, muito maior que isso, né? Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, é muito pequeno em comparação com o Sol. Então, um desenho correto ocuparia, talvez, muito mais do que essa órbita inteira aqui, né? Então, eles previram que esse alinhamento planetário raro, em 1982, iria causar vários efeitos, né, sobre a Terra, inclusive um terremoto na falha de San Andreas, lá na Califórnia, né? Aí iria fazer a Califórnia se transformar numa ilha, alguma coisa assim. Os americanos têm um pavor disso, né? E claro que gerou uma comoção muito grande. O livro dele se tornou um best-seller. Veio 1982 e, é claro, como se sabe, nada aconteceu. E o que eles fizeram? Escreveram outro livro chamado Efeito Júpiter Reconsiderado, que não foi um best-seller tão grande quanto o de 82, mas vendeu muito bem. Vendeu muito bem. E é claro que os outros efeitos que eles previam também no livro de 82, de 83, não sei se é 83 ou 84, uma coisa assim, não ocorreram, né? Não aconteceram. E um desses aqui continuou, não sei se o John Gribbin, acho que é ele, continuou escrevendo sobre isso durante algum tempo. Em 1990, alguém perguntou para ele, né, sobre 1990, alguém perguntou para ele sobre o efeito Júpiter, ele disse: não me fale sobre isso. Já estava meio saturado da coisa, né? Disse que foi o maior erro da vida e coisa assim, né? Pelo menos se deu conta da coisa. Um cometa que causou uma comoção séria, né, no planeta Terra foi o cometa Hale-Bopp, de 1997. Vocês devem se lembrar alguma coisa, que essa seita chamada Heaven's Gate, que obviamente é norte-americana, tinha que ser, né? Elas estavam de olho no cometa e não sei se um amigo deles ou só um conhecido, astrônomo amador, olhou para o cometa, né, mediu o cometa e disse: olha, parece que tem alguma coisinha aqui acompanhando o cometa, né? E nesse, olha, parece que tem alguma coisinha, né, eles deduziram que aquela coisinha era, obviamente, uma espaçonave alienígena, né? Uma espaçonave extraterrestre. E, juntando as pontas, eles conseguiram chegar à conclusão que esse cometa anunciava a reciclagem da Terra. A Terra iria passar por um processo de reciclagem, ou seja, o fim de um ciclo, e os extraterrestres estavam vindo resgatar aqueles que haviam se convertido, tudo mais, né, uma coisa assim. E esse pessoal, obviamente, esperava voltar junto com os extraterrestres, né? Como demorava muito, né, a espaçonave não aparecia e tudo mais, esses 38 integrantes se reuniram lá e resolveram apressar essa reciclagem, né, se suicidando. E foram junto com o cometa, né? Não foi como no caso do Mark Twain, que já era velhinho, mas era gente jovem, né? Gente jovem, 30, 40 anos, por aí, que se suicidou para apressar a reciclagem do planeta Terra, que não deu certo. Não deu certo. As profecias de Nostradamus. Quem foi adolescente nos anos 80, 90, talvez tenha ouvido falar muito de Nostradamus, e os adolescentes são muito propícios, né? São muito sujeitos a esse tipo de coisa, que eu lembro de ter ficado muito assustado durante muito tempo com Nostradamus, né? Porque foi um monge, né, Michel de Notre Dame, francês, que previu o Apocalipse para o fim de 1999. Então, 99 seria o Apocalipse, né, o juízo final, aquelas coisas lá que na passagem de 2000 a gente não conseguiria chegar no ano 2000. Veja que isso aqui é um guia de sobrevivência ao juízo final, né? Então, somando Nostradamus e aquele bug chamado Y2K, né, o bug do milênio. Y2K porque ano 2000, né, 2000 2K.
dizendo o que você precisava em termos de alimento, água, aquecimento, luz, dinheiro, né? Depois do juízo final, o que você precisava para sobreviver depois do juízo final, né? do Y2K. Então, Nostradamus previu que a coisa iria acabar de 1999 para 2000, e o pessoal lá, os programadores, né, de computadores, microcomputadores, resolveram colocar lenha na fogueira com o seguinte: nos anos 80, memória era muito cara, né? Memória de computador é muito cara. Então, em vez de eles usarem 4 algarismos para armazenar o ano, eles usaram só 2. Né? Então, 1999 ficava 99. Quando passasse para o ano 2000, ficava 00, e você voltava ao começo dos tempos novamente. Né? Então, existia essa previsão de que os computadores iam entrar em paranoia, né? E gastou-se muito, muito, muito dinheiro para corrigir essa falha, né? Que alguns dizem que foi proporcional, né? Alguns programadores podem ser meio sacanas, né? Outros foram muito assim, não pensaram que o software dele fosse durar tanto tempo, né? Sabe, meu software durar 20 anos, imagina. Coloca aqui 2 posições só e chega, né? E existe um sujeito que eu vou falar depois, o Michael Douglas. Ele disse que ele pensou em escrever um anúncio para a Apple dizendo o seguinte: como é que era? Nós podemos não ter conseguido fazer tudo certo, mas ao menos nós sabíamos que o século iria acabar. O pessoal da Microsoft não conseguiu prever que o século iria acabar. Então, isso aqui foi uma coisa... É claro que chegou lá no final do ano 2000, não aconteceu nada. Daí o pessoal disse, não, peraí. O calendário gregoriano, né, começa no ano 1, não no ano 0. Né? Então, talvez o Apocalipse seja do ano 2000 para 2001. Né? Então, o ano seguinte, aquela história de novo, né? Não acabou ano passado, mas vai acabar esse ano. Né? E as profecias dos maias? Né? As profecias dos maias. O mais bacana sobre a profecia dos maias é que eles nunca falaram nisso. Nunca falaram. Né? Então, você já deve ter visto várias anedotas em torno disso aí, né? Desse calendário circular, que tinha um ciclo lá de vários milhares de anos, e daí alguém pensou, não, depois que acabar esse ciclo aqui, o que acontece? Acaba o mundo. Né? Mas não tem nada a ver. Né? Os maias não acreditavam nessa história de fim do mundo, né? De apocalipse. Isso é uma história muito, muito ocidental. Né? Bom, tudo bem, eles eram ocidentais também. Né? É ocidental europeia. Né? É ocidental europeia, judaico-cristã, né? Esse milenarismo, essa história de que o mundo vai acabar alguma vez. Eles acreditavam em fim de ciclos, né? em ciclagens. E é claro que você não pode falar aqui fim de ciclo e colocar o nome de reciclagem, porque já vai aparecer alguém dizendo, não, reciclagem é fim do mundo. Né? Então, eles estavam certos. Mas vários profetas aí apareceram muito antes de 2001, para apontar várias causas, né, que ligariam essa profecia, entre aspas, dos maias ao fim do mundo mesmo. Né? Veja, esse livro de 87, desse pesquisador, aí, digamos, formado em História da Arte, chamado José Argüelles. Eu não sei porque ele colocou esse trema depois, mas o nome original dele é sem trema. Né? Ele escreveu esse livro chamado Fator Maia. Infelizmente, não pôde ver a coisa, porque ele morreu em 2012. Né? Pegando elementos do I Ching, aquele livro místico chinês, com partes do código genético nosso, né? Com alinhamentos galácticos, e dizendo que, não, isso tudo não pode ser coincidência. Né? O fato de nós termos coisas do I Ching, né? No calendário dos maias, no código genético, deve ter pego a parte do código genético que nem o geneticista sabe, né? O alinhamento galáctico, né? Isso tudo não pode ser coincidência. Isso é sinal do final dos tempos. Né? E o que é um alinhamento galáctico? Perdão, eu vou falar sobre o alinhamento um pouco depois. Né? Então, daí o pessoal começou
a falar em possíveis causas para esse fim do mundo em 2012, né, que é agora, em 21 de dezembro de 2012. Primeiro, o planeta X, né, que em alguns cantos aí recebe o nome de Nibiru. Parece que isso é uma palavra em arcadiano, alguma coisa assim, né? Então, seria um planeta, até agora, escondido, que apareceria dos confins da galáxia e acabaria com a Terra, ou seja, colidiria com a Terra ou com planetas próximos, já seria suficiente para acabar com a vida na Terra, né? Então, não seria um fim do mundo do tipo fim do universo, coisa assim, mas seria o suficiente para acabar com a vida na Terra, né? O problema é que um planeta que estivesse tão próximo a ponto de colidir com a Terra hoje já teria sido detectado pelos astrônomos amadores, pelos astrônomos profissionais, há muito tempo. Além disso, esse planeta seria hoje o objeto mais brilhante no céu, né? Mesmo você não sendo astrônomo nem amador, você conseguiria ver o planeta lá, 21 de dezembro, a gente se manda, né? Porque ele teria que ser muito grande para colidir com a Terra em 21 de dezembro, de uma hora para outra, né? A não ser que ele apareça assim via teletransporte, né, alguma coisa assim, dos confins do hiperespaço, né, e colida com a Terra. Bom, ainda nesse caso faltam quanto tempo? Falta algum tempinho, né? Dá para a gente tomar um café depois disso, né, e esperar a colisão do planeta X. Mas, falando em termos de ciência, de fato, não. Isso aí não é possível, né? O tal do alinhamento galáctico, né, devia ter colocado esse slide antes, tá? Seria um alinhamento galáctico entre a Terra, o Sol e o centro da galáxia. Tentaram fazer uma representação aqui, como isso aqui fosse o Sol, né? O Sol, a Terra e o centro da galáxia, né? Isso aqui, um Sol que devia ser mais brilhante do que isso, né? Tem dois problemas com isso, pelo menos. Primeiro, que esse alinhamento galáctico não vai ocorrer em 21 de 12 de 2012. Tá? Ele não vai ocorrer exatamente, né? Um alinhamento é um alinhamento, todo mundo em linha, né? Ele vai ficar com uma diferença de 6 graus, né? Que dá mais ou menos 12 luas cheias. Então, se você conseguisse, da Terra, né, olhar para o centro da galáxia, onde existe um buraco negro, uma coisa muito maciça, né, muito massiva, você veria isso com 6 graus de diferença, que até chegar no centro da galáxia é uma distância muito grande, essa abertura, a distância seria muito grande também, né? A segunda coisa, do Sol até a Terra são 8 minutos-luz, né? Da Terra até o centro da galáxia são 26 mil anos-luz. Então, qualquer coisa que tenha ocorrido que seja capaz de influenciar a Terra e o Sol vindo do centro da galáxia, teria que ter ocorrido há 26 mil anos. As coisas em astronomia não ocorrem assim de uma hora para outra, né? Pelo menos dentro da tecnologia atual que você consegue observar, né? Talvez, né, antigamente, eles pudessem achar que um eclipse era uma coisa que acontecia de uma hora para outra, né? Só o Sol está apagando, né? Vamos fazer alguns rituais aqui, sacrificar um bode, uma coisa assim, ou 2. E sempre dava certo, né? Porque o Sol sempre voltava a brilhar, né, depois do eclipse. Sempre funcionava, né? A gente sabe hoje que não é assim, as coisas demoram para acontecer, as distâncias são muito grandes, né? Então, alguma coisa teria que haver uma sincronia muito grande entre alguma coisa que aconteceu no centro da galáxia há 26 mil anos e alguma coisa que está acontecendo hoje aqui na Terra, no Sistema Solar, alguma coisa assim. Não existe, até onde a gente sabe, nada no universo que seja capaz de fazer essa sincronia. O universo funciona na base da gravidade e do eletromagnetismo, né? Ou seja, a luz. E essas duas coisas se propagam à velocidade da luz. Tá? As coisas não acontecem instantaneamente assim, né? Isso é um problema que os astrólogos têm que resolver, né? Eles têm que resolver isso aí. Sabe, você tem uma estrela lá nas Pleiades, né? Sei lá, Alcione, né? Uma estrela que parece que está bem na moda, faz parte das Pleiades, que está a 270 anos-luz daqui, né? Pô, alguma coisa que acontece nas Pleiades demora 270 anos para chegar aqui, né? Ela vai chegar exatamente na hora que você está nascendo, né? Por quê? Primeiro, por que não na hora que você foi concebido? Mas tudo bem, né? Vai chegar na hora que você está nascendo, precisa de uma sincronia
universal muito grande, né, para essas coisas todas. E essa sincronia não existe, né, até onde a gente sabe. Terremotos e vulcões, né, não existe aumento detectado. Né? Você veja que seria muito chato, né? Muito chato o mundo, a Terra, acabar por terremotos e vulcões, né? Você vê toda hora isso aí na internet, na televisão, né? Terremoto para lá, vulcão para cá. Eu queria alguma coisa inédita, pelo menos, né? Pô, o mundo está acabando, vamos acabar de um jeito diferente. Não se detecta isso aqui. Por que parece que isso está aumentando? Pô, cada vez ouço falar mais em erupções e terremotos. É porque cada vez a internet fica mais rápida, os meios de comunicação ficam mais rápidos, então você fica sabendo de uma erupção que ocorreu lá na Conchinchina, né, onde não mora absolutamente ninguém, né, mas estava passando um cara de excursão ali com um celular, né, ele filmou a erupção meio trêmula, né, e colocou lá na internet, né, daí a gente fica sabendo. Mas não é assim que as coisas acontecem. E a precessão do eixo da Terra, né? Você sabe que a Terra gira em torno do eixo dela, mas esse eixo não é uma vertical, né, ou inclinado assim. Esse eixo faz esse movimento aqui a cada 26 mil anos, aproximadamente. Então, o eixo gira, né, sobre si mesmo, e, além disso, faz esse movimento a cada 26 mil anos. Esse efeito é muito lento, né? Muito difícil de se perceber. Então, o pessoal andava dizendo que um ciclo haveria de ser completo, né, hoje, porque já se passaram 26 mil anos. Pô, a data onde você começou a medir esses 26 mil anos é totalmente arbitrária, né? Não existe nada, não faz um clique. Né? O eixo está precessionando, clique. Está precessionando, clique. Não faz um clique, né, para você saber quando que começa o momento de precessão. Começa quando você quiser, né? Eu vou começar a medir aqui, né? Tudo bem. Não, eu vou começar a medir aqui. E você começa a medir, né? O que importa é que, para os astrônomos, para os geólogos, né, o pessoal que estuda magnetismo terrestre também, isso aqui é importante, o que interessa é ele colocar uma data de início e medir depois, né, 26 mil anos. É claro que você não precisa medir esse tempo todo, né? Você coloca um estagiário ali, né, para medir 26 mil anos, você vai lá, né, como é que está aí, né? Tudo bem? Basta você medir um tantinho, né? Existem instrumentos muito precisos hoje para você fazer essa medição, até com um movimento astronômico você consegue, né? Um pouquinho de anos depois você consegue medir, né, e faz a extrapolação, chega a 26 mil anos. Mas não existe nada, né, que a precessão vá... Talvez algum efeito nas marés, né, algum efeito sobre a posição das estrelas, mas nada além disso. Tá? E é interessante a gente notar, né, que todas essas profecias, tirando aqui as profecias que são religiosas, tá? Não estou falando de religião aqui, mas todas essas profecias aí estão relacionadas a uma ou mais pseudociências. A pseudociência é um ramo do conhecimento que se apresenta como científico, mas que não usa o método científico. Né? Não usa o método científico. E eu fiz uma lista que eu vou passar rapidamente aqui. Todas essas logias aqui pertencem a uma ou mais pseudociências, né? Veja que é muita coisa. É muita coisa. Talvez você tenha ficado levemente indignado com alguma delas, né? É por isso que eu não vou falar sobre isso hoje. Por exemplo, previsão do futuro, né? Usando qualquer método que você possa imaginar, né? Comunicação com os mortos, né? Fantasmas, né? Desde que não seja aquela do elevador lá, né? Numerologia, grafologia, já tive discussões muito grandes sobre isso. Que mais? Misticismo quântico, né? Que foi inventado até por um cientista, inventado de passagem, assim, né? Por um cientista chamado Wolfgang Pauli, você deve ter ouvido falar dele, né, no ensino médio, e ele inventou sem querer isso por causa da conexão dele com alguns
alguns psicólogos daquela época, né, 1930, 1940 e tudo mais, mas ganhou força com um livro chamado O Tal da Física. O Tal da Física. Então, e ganhou mais força ainda depois que o pessoal que leu O Tal da Física leu outros livros e descobriu uma coisa chamada emaranhamento quântico. E o pessoal entende errado o que é esse emaranhamento quântico e acha que, por causa disso, tudo está conectado. Tudo está conectado. Alguma coisa se conecta aqui, ela vai se conectar para sempre. É por isso que, se você conheceu alguém no passado, esse alguém vai influenciar você no futuro para sempre. Mas não é assim. O emaranhamento quântico não é isso. Ele diz que dois elétrons estão conectados, estão emaranhados, mas se esses elétrons interagirem depois, cada um deles, com outros elétrons, acaba esse emaranhamento. O ruído, o caos universal acaba com esse emaranhamento. Geocentrismo, tem gente que acredita que a Terra está no centro do Sistema Solar, ou do universo. O que mais aqui? Frenologia, acho que já dá para arriscar daqui. Acho que não tem ninguém mais que acredita em frenologia. Então, uma ciência, uma pseudociência antiga, já foi ciência, que dizia que com o formato da cabeça do sujeito você podia determinar a personalidade dele. Então você olhava, não, esse formato aí é de psicopata, manda aprender. Manda aprender. Então esse formato aí, não, esse cara tem jeito de ciências exatas, manda fazer matemática, física, alguma coisa. O que mais aqui? Projeciologia, aquela história de que você pode projetar a sua alma, fazer uma viagem fora do corpo. Existem explicações científicas melhores do que essa e que podem ser refutadas. O que mais? Levitação está associada. Criptozoologia, eu descobri esses tempos aí, estudando para a palestra. O que você acha que é criptozoologia? Isso, exatamente. Da vida escondida e da vida que existiu há milhares ou milhões de anos e que poderia existir hoje ainda. Por exemplo, o monstro de Loch Ness, essas coisas aí. Exatamente. O pessoal não consegue dar provas efetivas disso e não consegue colocar teorias que possam ser refutadas. E, afinal, o que é uma ciência? Então, a ciência deve ser original. Ela deve ser universal, ou seja, alguma coisa que vale para os brasileiros tem que valer também para os chineses. A ciência deve ser cética. Você deve olhar para aquela previsão que foi feita, para aquela alegação que foi feita, com uma boa dose de ceticismo, e não com uma dose de alegria. Puxa vida, que bacana, era isso que eu esperava para a minha vida. Não, você tem que olhar para ela com uma boa dose de ceticismo. Distanciamento, o cientista, isso aqui nem sempre funciona, é claro. A maior prova disso aqui é Einstein. Einstein era apaixonado pela teoria dele. Então, dizem que quando ele recebeu um telegrama, fizeram aquela medição do eclipse, que mostrava que a relatividade geral funcionava, pelo menos dentro daquela previsão que ele fez, e ele disse alguma coisa assim. Perguntaram para ele, qual seria a sua reação caso a teoria fosse falsa. Eu teria pena do pobre Deus. Porque Deus teria criado o mundo de uma forma errada. Coisa assim. Isso é uma coisa, eu acho que nada de distanciamento. Mas é necessário. O acesso deve ser aberto ao público. Não tem nada de mistérios de Eleusis. Você deve ser iniciado nos mistérios. Basta que você faça um curso de 5 anos de física, para você aprender algumas coisas. Mas não é... Isso não significa que seja fechado. Se você não quiser fazer 5 anos de física... São 5 ou 4 anos de física? 4? 4 anos de física ou matemática, você pode ler livros de iniciação científica, por exemplo, O Universo, uma Casca de Nós. E as previsões científicas devem ser refutáveis. Ou seja, Einstein previu que a gravidade deformava o espaço, e fez certas previsões que podem ser medidas, podem ser refutadas também. Então, a luz
percorreria essa dobra do espaço, a luz não percorreria uma linha reta ao passar pelo Sol, mas sim uma linha curva. Você pode medir isso aí, né? E se não der certo, né? Significa que a relatividade geral está errada, né? Desmonta tudo isso aí. Em biologia, isso é mais complicado. Em biologia é mais complicado, né? Quando você coloca aqui teoria da evolução das espécies, ela é mais difícil de ser refutada, né? Mas ainda assim ela é uma teoria refutável, né? Caso você encontre o fóssil de uma rã atual, né? Lá nas camadas mais primitivas de fósseis, quer dizer que houve uma rã atual lá há milhões de anos, né? Como que essa rã foi parar lá há milhões de anos, né? Seria uma coisa interessante para a evolução, a teoria da evolução explicar, né? Mas mesmo assim isso não aconteceu até hoje. E só para acabar, né? Só para acabar, o pessoal falou bastante nesses últimos dias aí sobre vários filmes que foram feitos sobre Apocalipse, o fim do mundo. Falaram bastante sobre um filme chamado 2012. Vocês assistiram esse filme, hein? Quem não assistiu, não assista, né? Eu achei muito chato, né? Pior que esse, só aquele dos vampiros, lobisomem, Saci. Poderiam colocar um Saci Pererê no lugar também. Um filme de Saci Pererê e Mula Sem Cabeça, né? Ficava mais interessante. Mas o melhor filme que eu conheço sobre fim do mundo é O Mochileiro das Galáxias. O Mochileiro da Galáxia, né? E existe um personagem lá chamado Vogon, né? Os Vogons, uma civilização que ficou encarregada de acabar com a Terra para a construção de uma superestrada hiperespacial, né? A Terra teria que ser destruída para construir uma estrada hiperespacial, né? Para eles. O Guia do Mochileiro das Galáxias, ou da Galáxia, traduziram errado para português. Tinha que ser da Galáxia, mas ficou das Galáxias. Acho que os brasileiros são mais, assim, esperam viajar mais longe do que os ingleses, né? Mas o Douglas Adams é esse sujeito aqui. Veja aqui, com essa cara aqui, né? Ele não poderia ser nada no mundo a não ser um humorista, né? Graduado em literatura inglesa por Cambridge, ele tem o jeito do humor do Monty Python. Alguém já ouviu falar do Monty Python? Você já? Há esperança para a humanidade ainda, então, né? Monty Python foi um grupo de ingleses, alguns deles ainda estão atuantes, né? Que inventaram lá nos anos 60, 70, um seriado humorístico. Chamado Monty Python and the Flying Circus, né? E daí fizeram vários filmes para o cinema também. É aquele humor característico inglês, né? Que eles contam uma piada e você fica olhando assim, será que foi uma piada isso? Será que foi? E um negócio, às vezes, é tão absurdo, né, que você não acredita naquilo que você viu, né? Um dos filmes é Monty Python and the Holy Grail, né? São os cavaleiros medievais que estão em busca do cálice sagrado, né? Tem outro chamado Monty Python e o Sentido da Vida, né? Que se passa durante a pregação de Jesus em Nazaré, uma coisa assim, coisas totalmente absurdas, né? Por exemplo, Jesus está... Coisa que pode ser ofensiva para alguns, né? Jesus não, o Brian, né? Que é a vida de Brian, o negócio, né? O Brian, que é um pregador paralelo a Jesus, como se fosse um cara que está falando as mesmas coisas, só que nada dá certo para ele, né? Ele foi crucificado, está lá crucificado, e chegam os japoneses suicidas, né? O esquadrão japonês suicida para salvar o Brian da crucificação, né? Crucificado lá, e os japoneses suicidas sacam o sabre e se suicidam na frente dele. Esse é o esquadrão suicida mesmo. Então, ao contrário do Asimov, ele escreveu apenas 15 livros, né? Mas colaborou com a BBC, um monte de coisa assim, e morreu de ataque cardíaco enquanto malhava numa academia. Vê como pode ser perigoso isso, né? De você malhar em academia, né? Ataque cardíaco enquanto malhava numa academia particular. Uma das frases dele, né, que você pode tomar já como um indício do humor do Douglas Adams, né, que, veja aqui, ó, o fato de que vivemos no fundo de um profundo poço gravitacional.
que é a Terra. Sobre a superfície de um planeta coberto de gás, orbitando uma bola de fogo nuclear a 90 milhões de milhas de distância, que é o Sol. E ainda acharmos isso normal, obviamente nos dá uma indicação de quão distorcido o nosso ponto de vista tende a ser. Estamos acostumados com tudo isso aí como sendo normal, mas é uma coisa absurda se você parar para pensar. O Sol é uma bola de fogo nuclear a 90 milhões de milhas, a Terra orbita esse negócio, tem uma fina camada de gás sobre a superfície dela, e eu moro dentro disso. Putz, que loucura, se você parar para pensar. O Guia do Mochileiro das Galáxias, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, não é galáxias, mas em português traduziram para galáxias. Tudo começa com uma bela manhã. O Arthur Dent, que é esse sujeito aqui, O Arthur Dent está tomando seu café da manhã na sua casinha lá na Inglaterra, e ele recebe uma visita desse sujeito aqui, que é o Ford Prefect, um amigo dele, que ele não sabia que é um alienígena. Então, o Ford Prefect diz para ele, não, que a Terra vai ser destruída daqui não sei quantos minutos, você tem que vir comigo, etc. e tal. E eles são escoltados, raptados, digamos assim, teletransportados para uma nave cujo um dos habitantes é esse robô aqui, o Marvin, que é um robô depressivo, porque ele é inteligente demais. Parece um estagiário, assim, É um cara inteligente demais para aquelas tarefas para as quais ele foi designado, como escoltar os prisioneiros de um lado para outro, abrir as portas e tudo mais. Então, essa doideira aí é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Ao contrário do Asimov, que escreveu centenas de livros e não lançou nenhum bordão assim, os poucos livros do Douglas Adams lançaram vários bordões. Um deles é que a resposta para a vida, o universo e tudo mais é 42. Isso, acho que é no segundo livro. O livro dele, são 5 livros em série. É o seguinte, uma civilização super avançada constrói um supercomputador para computar, ou seja, nos dar a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Então, o computador fica lá milhões de anos, 7 milhões e 3/4 de ano, computando qual seria a resposta para a vida, o universo e tudo mais, e ele diz, 42, aquele monte de gente reunida, assim, lá no Madison Square, todo mundo reunido, a resposta para a vida é 42, coisa absurda. E o computador pergunta, vocês querem saber qual que é a pergunta para isso aqui agora? Daí demora mais alguns milhões de anos, e esse outro computador que vai dar a pergunta, cuja resposta é 42, esse supercomputador, é a Terra. E daí para frente eu não vou contar para vocês, senão vocês não vão ler o livro. Os Vogons são esse sujeito aí. Parece um funcionário da Receita Federal, assim, mais ou menos. Funcionários. Então, eles têm como objetivo destruir a Terra. Seria uma catástrofe do tipo 3, Só a Terra, o resto do Sistema Solar não, porque ali seria construída uma passagem, uma via, uma estrada hiperespacial, ou coisa assim. E outra coisa que ficou muito famosa é essa frase aqui, Don't panic. Ela não fica boa traduzida para português, em português fica muito longa. Não entre em pânico, nada de pânico, é muito longa. Em inglês você pode falar muito rapidamente. E o Ford Prefect diz uma coisa assim para ele, logo no começo do primeiro livro. Arthur, não se preocupe, a Terra está para ser destruída daqui a 5 minutos, mas não entre em pânico. É nesse sentido que ele diz assim. E você pode colocar na internet, isso aí está repleto. Outra coisa que ficou muito famosa é a toalha. A toalha. Existe um dia que é o dia da toalha, o Towel Day, 25 de maio, de todo ano. É o dia da toalha. Por alguma razão, o viajante da galáxia deve sempre carregar uma toalha. Isso é útil para limpar a sujeira
da orelha dos Vógons, por exemplo, né, para limpar um reator nuclear e coisas absurdas assim. Né? Então é interessante você sempre andar por aí com a sua toalha. Eu não sei para que mais o Viajante da Galáxia usa a toalha, mas ela é muito interessante para você limpar o suor depois de uma palestra como essa. Obrigado. É o fim. Eu vou abrir um espacinho para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, alguma certeza também, como eu digo para os meus alunos. Caso contrário, está todo mundo liberado para assistir o fim do mundo. Né? Ainda demora 3 horas, ao vivo e a cores. Essa é a lista de...